Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes e nós pedimos que vocês não esqueçam de deixar o seu like, de comentar se gostou do nosso vídeo, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta é um vídeo novo sobre geopolítica ou transição planetária. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo mais curto de 1 minuto e 10, trazendo algumas das informações sobre os nossos mais de 180 livros, a maioria deles publicados na Amazon, formato impresso e formato digital. Nesse presente vídeo nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos apresentar a leitura de um texto publicado em uma revista espírita e depois da apresentação da leitura desse texto, nós vamos dar continuidade aos comentários que nós estamos fazendo nessa série nova de vídeos. Vamos ao texto. Este é um texto intitulado Doenças e Pandemias, publicado na revista O Espírita, de dezembro de 2021. Não consta o nome do autor. Nós vamos usar algumas palavras de maneira diferente por causa da censura da plataforma. 2021 termina com aproximadamente 3,5 milhões de mortes por Covid no mundo. Os dados mostram que o segundo semestre do corrente ano apresentou uma queda significativa no número de mortes em relação ao primeiro semestre. Ou seja, tudo indica que a PAN perde a força rapidamente. Continuando nesse ritmo, em 2023 teremos apenas mais uma doença respiratória digna de cuidados, como tantas outras que também matam, como a tuberculose, pneumonia, gripe, etc. Apesar do número expressivo daqueles que gargantearam, inclusive entre os espíritas, o final dos tempos, a doença do apocalipse, a maior pandemia da história, os fatos mostram que bom senso e coragem faltaram. Esses alarmistas de plantão, mesmo com dados científicos que mostram o contrário, ainda se esforçam para implantar o caos, o medo em nosso planeta. A previsão de dezenas de milhões de mortes e os comparativos com a peste negra e a gripe espanhola se mostraram grandes erros. O sensacionalismo midiático, que atende quase sempre a interesses obscuros, nunca deveria ser encampado. Na verdade, o saldo social é muito negativo do ponto de vista moral e espiritual. As mortes não se deram ao acaso,
em linhas gerais, seguem rigoroso acompanhamento da espiritualidade amiga. O problema maior é outro. Morrer em si não é o pior que pode acontecer. O problema é cometer erros, tomar decisões amorais. Assim, divórcios, violência doméstica, suicídios, depressões, pobreza, alcoolismo, psicoses, obsessões, etc., cresceram em alta monta. Os números, quando passar o frenesi do monoassunto, irão chocar a todos. A sociedade doente espiritualmente teve na pandemia um grande estímulo para o mal. As liberdades colocadas em xeque, a arbitrariedade das autoridades, a desinformação, a ganância de empresas poderosas, o oportunismo de gestores públicos e políticos serão assunto para muitos anos. Tudo lamentável. A atual pande foi uma aprovação coletiva que poderia ter sido vencida com galhardia, mas não. O saldo é negativo. Nos próximos anos, a sociedade e a espiritualidade irão abordar as consequências das nossas ações e seus reflexos na psicosfera. As trevas se utilizaram do medo e da fraqueza humana para fomentar a luta contra a luz. Agora que nós terminamos a leitura do texto, nós vamos tecer alguns comentários referentes aos danos causados por uma mídia extremamente comprometida com a mentira e com desejos obscuros e outros tipos de interesse que nós não iremos comentar aqui. Aproximadamente 3,5 milhões de mortes atribuídas a esse problema de saúde que nós estamos falando aqui. Atribuídas. A pessoa morre com, mas não morre de, conforme o próprio presidente Bolsonaro tem comentado bastante. Então, existe uma diferença muito grande e existe uma estatística construída para manter o terror e o medo, como a própria mensagem diz. E já no segundo semestre, segundo o texto de 2021, apresentou uma queda significativa no número de desencarnações. O autor está se baseando em dados que ele colheu, não colocou aqui na revista, mas é um texto sério, que a gente não pode duvidar do que está escrito aqui, até que se prove que está errado. Então, tudo indicava que a PAN deveria perder a força. Aí veio a narrativa da nova mutação,
a necessidade de uma nova espetadinha, e assim vai se conduzindo a humanidade dentro de um clima de desesperança, de terror, de medo, onde as pessoas perdem o freio da situação, e aí a coisa degringola de uma maneira nunca antes vista. É assim se chega ao ponto de que vai passar a ser considerado simplesmente mais uma doença respiratória que pode levar à fatalidade, como as outras doenças que foram enumeradas no texto. Uma simples gripe pode provocar isso dependendo do estado de saúde da pessoa, da fragilidade do corpo daquela pessoa. E foi comparado com a peste negra e a gripe espanhola. A própria gripe espanhola, ela tem determinados aspectos assim muito complexos que nós vamos ainda abordar nessa série de vídeos que estamos fazendo, em razão de uma espetadinha também. Né? E 3,5 milhões de mortes é um número lamentável, é um número... Várias pessoas partiram, deixaram entes queridos aqui na Terra. É um processo normal, reencarnação e desencarnação, o que é doloroso para os que ficam aqui é que perderam um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um sobrinho, um vizinho, um colega de trabalho, colega de escola. Mas em todos os momentos da nossa história, vida e morte estão presentes. Nós estamos em um mundo material onde isso é, queiram ou não, um fato normal. Espíritos precisam nascer, para isso eles reencarnam, e espíritos precisam retornar para a espiritualidade, para isso eles desencarnam. Aí, como acontece essa reencarnação e essa desencarnação, são questões específicas para cada indivíduo. Cada um nasce dentro de um quadro de necessidades que ele precisa para completar e complementar o seu aprendizado, e cada um desencarna dentro de um contexto necessário para o seu aprendizado e para o aprendizado dos que aqui ficaram.
também é dito aqui sobre o sensacionalismo midiático, que atende quase sempre a interesses obscuros e que, em razão disso, não deveria ser levado em conta pela população. A pessoa vende um produto, ela vai falar só sobre as qualidades e os pontos positivos daquele produto. Raramente vai abordar alguma coisa danosa causada pelo uso daquele produto. É muito raro isso acontecer. E uma coisa que nós gostaríamos, sinceramente, que vocês que nos acompanham, que já estão... Nosso canal tem 1 ano e 2 meses funcionando, que nós já falamos sobre isso. Parem e pensem. As Big Techs estão preocupadas com a tua saúde ou elas querem ganhar dinheiro vendendo um produto farmacêutico? Se elas estão preocupadas com a tua saúde, elas deveriam disponibilizar isso numa quantidade imensa e no valor acessível diante do quadro de uma Pander, né? Mas se elas estão preocupadas com recursos financeiros, elas estão fazendo lobby no meio político e no meio médico. Existem 2 grupos. Um grupo que é altamente tendencioso e favorável ao uso dessa picadinha. E existe um outro grupo que está sendo colocado à parte, que está sendo achincalhado, que está sendo perseguido. Alguns desencarnaram, e nós não vamos entrar aqui na questão do porquê, que estão apresentando dados clínicos dizendo e afirmando que isso tem outras finalidades, que o objetivo não é a imunização nem a cura, é a transformação em uma outra coisa que não é exatamente o tipo humano que nós conhecemos. Pode parecer absurdo isso, mas é o que eles falam e é o que eles apresentam em palestras e em documentos. Sendo assim, conforme o texto diz, o saldo social é negativo, tanto do ponto de vista moral quanto espiritual. As pessoas estão desesperadas porque elas ficam prestando atenção no terrorismo que está sendo feito, que elas escutam os familiares buzinando no ouvido que tem que tomar picadinha, senão vai ser responsável pela morte da família inteira, não pode viajar, não pode fazer isso e aquilo. Mas quanta gente assim entende de ciência, até jornalistas agora
estão sendo considerados profissionais da ciência. Nós lemos, não vamos nem citar o jornal, mas um jornal onde um articulista chama os pais de irresponsáveis por não levarem os filhos para esse caminho. E por que as escolas não estão pedindo o passaporte do mal? Esse jornalista entende alguma coisa de ciência, de medicina? Ele é doutor em alguma coisa? Para ele dar a opinião dele sobre a questão de saúde? Se fosse uma questão de política ou qualquer outra coisa, ele apresentaria a visão dele da coisa. Agora, interferir numa coisa que não é com a saúde dele, é com a saúde dos filhos das outras pessoas. Ele não deveria emitir uma opinião assim, sem ver os dois lados, que ele está vendo um lado só, o lado, infelizmente, bancado por lobby. Ele não tem a visão dos dois lados da moeda, ele tem a visão de um lado só. E quem tem essa visão única não tem um quadro geral, um panorama mais completo da situação, porque ao redor de todo esse problema existem interesses econômicos, sociais, multinacionais, e vai por aí afora. E no nosso entendimento, o pior de toda essa situação é, conforme o texto coloca, são os espíritas, que deveriam ser pessoas esclarecidas, estudiosas, estudar um assunto antes de emitir a sua opinião, que nós fazemos isso. Aqueles assuntos que nós não dominamos, que nós não temos o mínimo de conhecimento, nós simplesmente não abordamos. Nós não conhecemos razoavelmente o assunto. A nossa opinião vai ser equivocada por falta de conhecimento do assunto. Então nós vamos estudando, lendo, vendo os prós e os contras, para depois começar a falar sobre isso. Muitas pessoas nos pedem para abordar sobre isso, aquilo e tal, sobre temas que estão profundamente enraizados no esoterismo e que nós não dominamos esses temas. Há mais de 50 anos, nós estamos atuando, trabalhando, estudando, apresentando palestras, apresentando estudos, escrevendo livros, escrevendo textos para jornais e revistas sobre temas espíritas. Às vezes, um tema espírita casa com um tema espiritualista, nós conseguimos fazer aquele amálgama do que está sendo abordado.
Mas quando é uma coisa muito fora dentro do conhecimento espírita, nós primeiro estudamos razoavelmente aquilo ali para poder emitir uma opinião. E nós vemos muitos espíritas favoráveis a essa situação sem ter conhecimento do outro lado da questão. Olha, nós somos adultos, não somos irracionais, nós sabemos compreender o que é falado e o que está subentendido quando nós temos um presidente que é honesto, que é sincero, que não falhou em momento nenhum com o seu compromisso com a nação, dizer que não vai tomar e que não vai permitir que a filha dele também, alguma coisa tem aí nessa situação que ele não pode abordar abertamente para ninguém, e as pessoas têm que se ligar. Será que ele quer se matar? Será que ele não quer cuidar da vida dele, nem da vida da filha dele? Ou será que ele está fazendo justamente isso, está cuidando de manter a sua saúde e a saúde da filha? Portanto, para emitir uma opinião sobre alguma coisa, nós temos que ter um mínimo de conhecimento. Não é porque alguém falou que aquilo ali seja a última palavra. Até porque todas aquelas pessoas que falam muito em ciência esquecem de uma coisa: a ciência não tem a última palavra sobre nada. A ciência apresenta a palavra mais atualizada sobre cada questão, cada fenômeno, cada descoberta. Mas não é a palavra definitiva. Daqui mais uns anos vai ser descoberto mais coisas, vai ser inventado mais um número qualquer de coisas. Então nós não temos a palavra final. Nós não temos palavra final para definir o que é vida. Existem 8, 10 visões diferentes para definir o que é vida. Nós não temos a palavra final para definir o que é um planeta, porque dentro da visão espírita, um planeta é um corpo celeste natural que possui habitantes. Mas os cientistas aqui na Terra rebaixaram Plutão para planeta não, ele não é um planeta. Mas a doutrina espírita diz que ele é habitado. Então como é que os cientistas... Qual o critério para dizer o que é mundo e o que não é? Existe um choque. E quem sabe o que é mundo e o que não é Deus. Pode haver mundos numa conformação tão diferente da Terra que ninguém vai definir aquilo ali como mundo, mas é um mundo. Então é esse tipo de raciocínio que está faltando nas pessoas, principalmente nos espíritas. Esse texto que nós lemos é o mais conciso, é o mais direto, nós batemos palma
para o autor, embora não tenha um nome aqui de quem escreveu, nós concordamos em gênero, número e grau tudo que está escrito aqui. Tudo. Esses absurdos que nós vivemos há 2 anos vão ser temas de debates tanto na espiritualidade quanto aqui no plano físico por muitos anos, conforme está o texto. É uma prova que foi dada para a humanidade e a maioria está tirando nota 0. E o próprio texto finaliza dizendo que as trevas se utilizaram do medo e da fraqueza humana para fomentar a luta contra a luz. A pessoa tem medo daquilo que ela não conhece. E a fraqueza humana é porque, por pior que seja a vida da pessoa, ela não quer morrer. Quer continuar aqui na Terra. Só aqueles casos extremos onde a pessoa tira sua própria vida no autocídio. Mas não é muito grande o número desses casos, não. A maioria prefere ficar no ruim do que ir para o incerto, porque a vida, depois dessa vida orgânica aqui, para elas, a vida espiritual é uma coisa incerta. Então, os que estão no comando, os que estão investindo somas fabulosas para manter essa situação que já está caindo em vários lugares do mundo, e daqui a pouco vai ser no Brasil também. Nós vamos ter uma surpresa muito grande dentro de tempo breve. Essas pessoas usam o seguinte: eles sabem que a maioria da população segue a boiada. Eles botam o boi lá na frente e o resto vai atrás. Aqueles que param, pensam, questionam, esses são jogados para escanteio, são os alarmistas, negacionistas, são tudo que não presta. São uns conspiracionistas que apresentam ideias estapafúrdias, tá? Mas todas as ideias levantadas com relação a esse problema sanitário que nós estamos vivendo estão sendo comprovadas como verdadeiras e não como conspiração. E aí, como fica a situação? Aonde está a conspiração? Nós estamos falando de uma realidade profunda que está vindo à tona. Finalizando,
nós vamos comentar aqui que o desfecho dessa situação já está preparado pela aliança. O encontro presidente Putin com Xi Jinping em um lugar secreto, sem celular. O encontro presidente Putin com o presidente Bolsonaro num lugar secreto, sem uso de celular, sem nenhum equipamento de filmagem, ele diz muita coisa para quem é bom entendedor. Está sendo preparado o desfecho para desmontar toda essa farsa que nós estamos vivendo. E quem acha que o Putin é ditador, isso e aquilo, o regime vigente hoje lá na Rússia é bem semelhante ao que nós vivemos de 1964 até 1985. Existia liberdade, existia tudo, só determinadas práticas que não poderiam acontecer por ser contra o direito das pessoas. Guerrilhas, assaltos, sequestros, isso sofria punição e sofre até hoje. E uma coisa que muita gente não percebeu, ou se percebeu, deixou passar em branco. Nós somos eleitores de Bolsonaro desde a época que nós estávamos no Rio de Janeiro. E ele sempre teve aquele mesmo perfil. E hoje, ou depois que assumiu a presidência, o Bolsonaro está muito diferente daquele Bolsonaro que nós conhecemos. Por que motivo que ele está assim? Ele mudou? Ele está fora do personagem que ele sempre foi? Não. Ele está seguindo uma estratégia que não é só daqui, por isso encontro com Trump, Putin, Xi Jinping. Isso tudo é uma estratégia montada pela aliança. Esses 4 nomes que nós citamos agora são membros da aliança. Eles estão lutando contra essas coisas terríveis que estão querendo dominar o nosso planeta. E nessa luta, nós sabemos que existe perda de um lado, de outro, que às vezes tem que retroceder um passo para mais adiante, dar 3 passos. Por isso essa coisa toda é demorada. Por isso o próprio processo de implantação do GESARA, agora no mês passado de janeiro, já está em funcionamento, mas alguns detalhes ainda precisam de atualização, de confirmação. Está acontecendo para todos aqueles que diziam que era mentira, que era enganação, que tinha gente fazendo isso, fazendo aquilo. Se alguém fez coisa errada, vai acertar ou com a justiça daqui ou com a justiça espiritual.
Isso é inegável. E quem agiu correto esse tempo todo, as pessoas vão lembrar, olha, ele falava daquilo ali e realmente está acontecendo. As pessoas daqui mais um pouco, elas vão ter a percepção clara de que isso está acontecendo. Não cabe mais toda aquela montanha de problemas que existiam. Não dá mais. Não dá mais. Então nós estamos caminhando para o desfecho dessa situação, um desfecho favorável para a humanidade da Terra. Tá? Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Isso é importante para que vocês sejam atualizados constantemente sobre os nossos vídeos e repassem esses vídeos para mais pessoas, para que elas tenham acesso a todas essas informações que nós trazemos, que o desfecho dessa série de vídeos agora que nós estamos fazendo vai ser uma coisa muito boa que nós estamos preparando. Tá? E toda segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre geopolítica ou transição planetária. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curtinho, apresentando alguma informação sobre os nossos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, em formato impresso e em formato digital. Lembrando que todo esse trabalho é feito com muita dedicação, com muito carinho para você que nos segue, que nos acompanha aqui nesses vídeos. O nosso trabalho é muito difícil porque nós temos que escolher palavras, escolher títulos, escolher temas que não sejam cortados, vetados por essa plataforma. Mas nós agradecemos muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus.